E se um buraco negro estelar passasse perto da Terra, não o suficiente para destruir o planeta imediatamente, mas perto o bastante para modificar tudo o que conhecemos sobre a nossa estabilidade cósmica? Esse cenário, apesar de hipotético, é totalmente possível dentro das leis da física. A Via Láctea contém milhões de buracos negros estelares, a maioria viajando silenciosamente pelo espaço interestelar, invisíveis e detectáveis apenas pelos efeitos gravitacionais que produzem. A cada poucos milhões de anos, um deles pode muito bem cruzar regiões próximas ao nosso sistema solar. Não é uma questão de se isso pode acontecer, mas quando isso eventualmente poderá acontecer. Para entender as consequências, primeiro é preciso considerar que realmente é um buraco negro estelar. Ele não é um aspirador cósmico que suga tudo à distância. Não é um monstro que atravessa o espaço engolindo planetas como um vórtice faminto. Na verdade, um buraco negro com cerca de 10 massas solares se comporta gravitacionalmente como qualquer objeto de massa equivalente. A diferença é que sua massa está concentrada em uma região extremamente pequena, o que faz com que sua curvatura do espaço-tempo seja extrema apenas muito perto do horizonte de eventos. Ou seja, para ser devorado, seria preciso chegar absurdamente perto, menos algo que não ocorreria neste cenário. Mas mesmo sem engolir nada, a simples aproximação de uma massa tão grande alteraria profundamente o equilíbrio orbital do sistema solar. O primeiro efeito seria percebido muito antes de qualquer alteração na Terra. Centenas de bilhões de corpos que formam a nuvem de Oort, uma esfera gigantesca de gelo e rochas que envolve o sistema solar, reagiriam imediatamente à perturbação gravitacional. Basta que o buraco negro passe algumas dezenas de milhares de unidades astronômicas para criar uma maré gravitacional que modifica as órbitas daquelas partículas ancestrais. Isso significa um aumento súbito na quantidade de cometas enviados em direção às regiões internas do sistema solar. Muitos seriam expulsos para o espaço interestelar. Outros retornariam séculos depois, e uma parte significativa cruzaria o caminho dos planetas, inclusive o da Terra. E toda essa reação em cadeia aconteceria, sem que ninguém, a olho nu, percebesse absolutamente nada. O espaço ao redor de um buraco negro estelar é invisível, escuro, silencioso. Ele não emite luz, não brilha, não pulsa, a menos que esteja devorando matéria. Ele só pode ser identificado por sua gravidade. E nesse cenário, o buraco negro estaria simplesmente passando, sem disco de acreção, sem ejeção de radiação, sem qualquer sinal visual. A humanidade não veria o perigo. Os instrumentos veriam telescópios capazes de medir pequenas variações no movimento de corpos distantes. Começariam a registrar que algo massivo estava alterando velocidades, inclinações orbitais e períodos completos de objetos transneptunianos. Seriam perturbações minúsculas, mas crescentes e consistentes. Os modelos mostrariam uma força gravitacional externa, deslocada do plano da eclíptica, influenciando o sistema solar inteiro. E então viria a confirmação. Um objeto com cerca de 10 massas solares, compacto demais para ser uma estrela de nêutrons, e escuro demais para ser qualquer outro tipo de estrela. Um buraco negro estelar em trajetória de aproximação. Não colidiria com a Terra, não devoraria o Sol, mas cruzaria nossa vizinhança de forma profunda o suficiente para remodelar o sistema solar. A heliosfera menos a bolha, formada pelo vento solar, que protege todos os planetas da maior parte dos raios cósmicos, também sentiria esse impacto gravitacional. O formato da bolha seria distorcido, comprimido de um lado e esticado de outro. Isso alteraria temporariamente a quantidade de radiação que chega às camadas externas do sistema solar. Mas nada disso ainda afetaria diretamente o cotidiano da Terra. Enquanto todos esses ajustes acontecem em escalas astronômicas, o planeta continuaria sua rotação e translação aparentemente normal. A vida seguiria, sem pressentir o que estava por vir. Porém, conforme o buraco negro se aproximasse das regiões ocupadas pelos planetas gigantes, as perturbações começariam a se tornar mais intensas, e aí, finalmente, os efeitos indiretos chegariam até nós.
conforme o buraco negro estelar avança lentamente pela vizinhança do sistema solar. Suas influências deixam de ser sutis e começam a atingir regiões onde corpos massivos desempenham papéis cruciais na estabilidade orbital. Entre esses gigantes, Júpiter é o principal. Ele é, de certa forma, o escudo gravitacional da Terra. Desvia cometas, estabiliza órbitas e mantém o equilíbrio dinâmico de milhões de corpos menores. Mas diante de um objeto com cerca de 10 massas solares, até Júpiter se torna pequeno. O distúrbio gravitacional começaria com mudanças milimétricas na órbita dos planetas externos. Saturno poderia ter sua excentricidade aumentada. Urano e Netuno sofreriam ligeiras mudanças no plano orbital. E Júpiter, o mais sensível por sua massa e papel central, apresentaria variações perceptíveis no período de translação. Mesmo diferenças minúsculas, frações de segundos acumuladas a cada volta, seriam suficientes para romper a harmonia matemática que rege o sistema solar. Esses desequilíbrios não significam que os planetas colidiriam entre si ou seriam arrancados de suas órbitas, mas significam algo igualmente preocupante. A amplificação gradual de instabilidades naturais que já existem, mas que normalmente se anulam ao longo do tempo. Com a presença de um buraco negro próximo, essa anulação deixa de acontecer. Assim, pequenas divergências passam a se acumular. Em termos práticos, isso iniciaria um processo conhecido como ressonância secular, no qual ciclos orbitais começam a influenciar uns aos outros ao longo de milhares de anos. Mas durante a passagem do buraco negro, esse processo seria acelerado, criando uma janela curta, porém crítica de instabilidade gravitacional. Com isso, os cinturões de asteroides e cometas se tornariam mais caóticos, enviando novos fluxos de matéria em direção aos planetas internos. Para a Terra, o impacto inicial não seria atmosférico ou climático, menos, mas estatístico. O número de objetos que poderiam cruzar nossa órbita aumentaria consideravelmente. O risco de impactos significativos, mesmo que ainda relativamente baixo, se tornaria muito maior do que o normal. Não seria um apocalipse imediato, mas sim um período de risco astronômico elevadíssimo. Uma única rocha desviada pela gravidade do buraco negro poderia alterar o curso de um planeta inteiro. Enquanto isso, instrumentos de medição ultrassensíveis perceberiam algo ainda mais intrigante. A dilatação temporal diferencial, relógios atômicos em diferentes regiões da Terra começariam a apresentar discrepâncias ínfimas, mas mensuráveis. Esse efeito, previsto pela relatividade geral, ocorre porque a curvatura do espaço-tempo muda conforme o campo gravitacional externo se intensifica. Não seria suficiente para afetar o comportamento humano, mas afetaria sistemas de precisão, satélites GPS, comunicações de longa distância, sincronização global. A humanidade, pela primeira vez, veria a passagem do tempo sendo modulada não pelo Sol, mas por um visitante invisível vindo de outra região da galáxia. E então, um outro efeito começaria a se manifestar, silencioso, porém marcante. A alteração do eixo da heliosfera, a enorme bolha de plasma solar que protege o sistema solar, é moldada pelo equilíbrio entre o vento solar e a pressão externa interestelar. A aproximação de um buraco negro, mesmo sem radiação, modificaria esse equilíbrio ao comprimir ou distorcer a região onde a heliosfera se encontra com o meio interestelar. Essa mudança permitiria que partículas de alta energia entrassem em regiões que antes eram protegidas. Isso poderia aumentar, ainda que temporariamente, a quantidade de radiação cósmica atingindo o espaço próximo à Terra. Não seria imediatamente letal, mas afetaria astronautas, satélites e, a longo prazo, até a atmosfera superior. A magnetosfera da Terra continuaria protegendo a superfície, mas a intensificação da radiação poderia gerar auroras atípicas, mais amplas e mais intensas em latitudes incomuns, não como um espetáculo visual, mas como um sintoma físico da influência gravitacional externa. Com o buraco negro se aproximando ainda mais, ele começaria a interferir diretamente na órbita da Terra, embora de forma sutil. Não arrancaria o planeta da sua trajetória,
mas introduziria pequenas variações na excentricidade e inclinação orbital. Essas variações são delicadas o suficiente para não serem notadas no cotidiano, mas profundas o bastante para alterar padrões climáticos em escalas de milênios. Mudanças lentas, progressivas, irreversíveis. Mudanças que não representam destruição imediata, mas sim uma reestruturação silenciosa da arquitetura térmica do planeta. E tudo isso aconteceria sem nenhum brilho, sem nenhum disco de acreção, sem radiação intensa visível. Um buraco negro estelar puro, apenas passando, apenas imprimindo sua marca gravitacional na estrutura do sistema solar. Um visitante invisível que não devora menos, apenas altera. Enquanto ele se aproxima das regiões internas do sistema solar, o comportamento dos satélites naturais dos planetas e das luas maiores começa a mudar. Marés gravitacionais imperceptíveis para os planetas podem ser devastadoras para sistemas de luas menos estáveis. No caso da Terra, a Lua não seria arrancada, mas sua órbita poderia sofrer variações que afetariam as marés oceânicas. Nada catastrófico imediato, mas suficiente para alterar, no futuro distante, padrões costeiros e ciclos climáticos que dependem das interações gravitacionais entre Terra e Lua. E, conforme o buraco negro continua sua trajetória silenciosa, ele atravessa um ponto crítico, a distância mínima de sua passagem. É nesse momento que o sistema solar inteiro experimenta a maior força de maré gravitacional externa desde sua formação. Mas antes de seguirmos para essa fase mais intensa, se este tipo de exploração científica te fascina, considere se inscrever no canal e deixar um like. Assim, você acompanha cada novo passo que damos rumo aos mistérios do cosmos. E é nesse instante que começamos a ver como o espaço-tempo ao redor da Terra se curva de maneira perceptível, não aos nossos olhos, mas aos nossos instrumentos. O que acontece a partir daí marca a fase mais intensa desse encontro hipotético, a deformação gravitacional direta no entorno da Terra. À medida que o buraco negro se aproximava ainda mais do sistema solar interno, os efeitos gravitacionais deixavam de ser apenas perturbações astronômicas e começavam a se tornar eventos detectáveis diretamente na Terra. O planeta, que antes apenas observava anomalias nos céus, agora sentia fisicamente a presença de algo invisível, compacto e extremamente denso, cruzando as proximidades cósmicas. O campo gravitacional da Terra começava a reagir. A primeira mudança percebida pelos instrumentos terrestres não foi dramática, mas inequívoca, uma sutil variação na velocidade orbital do planeta. Um buraco negro estelar, menos mesmo a alguns bilhões de quilômetros, possui massa suficiente para alterar ligeiramente a velocidade com que a Terra completa sua órbita. E, como consequência disso, a duração do ano começava a mudar. Satélites de alta precisão registravam microdesvios. Para o público geral, nada era perceptível ainda, mas os observatórios sabiam. A estrutura mais básica da estabilidade terrestre estava sofrendo uma tração externa. Essa alteração orbital não mataria ninguém de imediato, claro, mas era o primeiro sinal de que a Terra já não era mais a única protagonista de sua trajetória. Pela primeira vez, desde sua formação, nosso planeta era realmente arrastado por um objeto que nem emitia luz, menos apenas força. A temperatura global começaria a oscilar se a órbita solar fosse minimamente alterada, menos alguns décimos de %. Nada mais. O equilíbrio térmico da Terra também mudaria. Cientificamente isso seria inevitável. A energia recebida do Sol varia com a distância, e mesmo pequenas alterações podem gerar grandes impactos. As correntes oceânicas se tornariam mais erráticas. A circulação atmosférica mudaria padrões de vento e precipitação. Regiões antes estáveis enfrentariam ondas de calor fora de época. Outras experimentariam quedas súbitas de temperatura. Não seria o apocalipse instantâneo, mas sim uma redefinição do planeta. A humanidade veria a meteorologia deixar de ser previsível. Seria como se a Terra tivesse começado a respirar de forma irregular. As marés seriam profundamente afetadas. A Lua sempre regulou a dança das marés, mas uma nova força gravitacional no sistema mudaria tudo. O buraco negro, mesmo distante, exerce marés gigantescas, assim como o Sol, porém
mais intensas. Isso significa marés mais altas do que qualquer registro histórico, ondas anômalas, alterações no comportamento dos oceanos, risco de pequenos tsunamis regionais, mesmo sem atividade sísmica. Cidades costeiras perceberiam isso primeiro. Portos inteiros precisariam ser fechados. Regiões à beira-mar ficariam perigosamente instáveis. Não seriam ondas gigantes de filme, mas eventos frequentes, imprevisíveis e destrutivos. A rotação da Terra também começaria a mudar, por ser deformável. A Terra reage à tração gravitacional externa. É um fenômeno conhecido. As forças de maré, o buraco negro, ao passar próximo, esticaria levemente o planeta, o suficiente para alterar sua distribuição de massa. E quando a distribuição de massa muda, a rotação muda. Dias um pouco mais longos, ou um pouco mais curtos, dependendo da geometria da aproximação. Esse efeito já foi estudado em simulações envolvendo estrelas de nêutrons e buracos negros. Com o tempo, relógios atômicos ao redor do mundo registrariam isso com perfeição matemática. A sincronia do planeta se romperia. Nada cataclísmico a curto prazo, mas assustador para os cientistas. O planeta estava literalmente sendo deformado por um objeto invisível. Os cinturões de asteroides seriam perturbados. O perigo agora não vinha diretamente do buraco negro, mas do que ele mexeria no caminho. Quando um objeto massivo passa pelo sistema, ele bagunça as órbitas de tudo ao redor. A nuvem de Oort, cheia de cometas congelados, começaria a enviar intrusos para o interior do sistema solar. Alguns desses cometas seriam desviados suavemente. Outros entrariam em rota que cruzaria a vizinhança da Terra. Não haveria impacto imediato, mas os astrônomos saberiam. A probabilidade de colisões futuras teria aumentado proporcionalmente ao caos gravitacional instalado. A humanidade, pela primeira vez, teria de assumir que estava vivendo em um período de chuva prolongada de objetos vindos das bordas do sistema solar. O Sol seria afetado minimamente menos, mas afetado. Buracos negros estelares não alterariam o Sol de forma drástica se não passassem extremamente perto, mas ainda assim poderiam distorcer levemente sua heliosfera. O vento solar mudaria de direção e intensidade. Isso interferiria diretamente no campo magnético da Terra, que depende dessa interação para se manter estável. E quando o campo magnético oscila, surgem tempestades geomagnéticas mais fortes, auroras mais intensas e risco para redes elétricas, satélites e sistemas de comunicação. Partes do planeta ficariam sujeitas a quedas de energia mais frequentes. Satélites de navegação experimentariam falhas. A tecnologia, pela primeira vez, estaria vulnerável não a um inimigo visível, mas ao impacto secundário de um corpo cósmico remoto. A aproximação real, o ponto de maior perigo até agora, o buraco negro, estava apenas entrando na região onde sua gravidade influenciava o sistema solar como um todo. Mas à medida que ele chegava ao periastro, o ponto mais próximo, os efeitos deixavam de ser sutis e começavam a entrar em um regime exponencial. Gravidade não aumenta de forma linear. Ela explode em intensidade conforme a distância diminui. Quando o buraco negro cruzasse uma zona algumas dezenas de vezes a distância Terra-Sol, algo extraordinário aconteceria. A Terra seria acelerada, quase imperceptivelmente, mas de maneira contínua. Ela começaria a viajar para fora de sua órbita original, como um carro que estivesse sendo puxado de lado por uma força invisível. Não se tratava de ser engolida pelo buraco negro. Isso era praticamente impossível sem uma aproximação absurda. A ameaça real estava em algo muito mais sutil e muito mais destrutivo. A Terra poderia ser ejetada do sistema solar. Simulações mostram que encontros com buracos negros podem arremessar planetas inteiros para fora da zona habitável ou até para fora do sistema estelar. A Terra poderia começar a se desviar lentamente, entrando em uma órbita mais excêntrica, mais fria e mais instável. E com o tempo, isso significaria uma queda brusca na temperatura global, glaciações aceleradas, perda progressiva da atmosfera e um caminho inevitável para a morte térmica. Neste momento, com o buraco negro atingindo a região crítica de sua passagem, o destino do planeta começaria a ser escrito com a tinta fria da mecânica celeste. A ciência já sabia disso antes. Agora, estava apenas assistindo o inevitável acontecendo.
E, à medida que o buraco negro superava o ponto crítico de aproximação, o mundo começava a perceber que nada do que estava acontecendo era passageiro. As mudanças que surgiam agora não eram mais sutis nem graduais. Eram efeitos diretos, mensuráveis e inevitáveis do pico da influência gravitacional. Cada sistema natural da Terra, menos a atmosfera, geologia, magnetosfera e até mesmo o interior do planeta, menos começava a responder como se estivesse sendo submetido a uma força que, embora invisível, era maior do que qualquer coisa já registrada pela humanidade. O campo magnético terrestre seria um dos primeiros escudos naturais a mostrar sinais claros de estresse. O buraco negro não precisava tocar a Terra para isso. Bastava a distorção gravitacional alterar o fluxo de partículas solares e o formato da heliosfera. Como resultado, a magnetosfera da Terra ficaria mais comprimida, mais instável e mais suscetível a flutuações. Isso significava tempestades geomagnéticas mais intensas, auroras que chegariam a latitudes onde jamais haviam sido vistas, e uma vulnerabilidade crescente das redes elétricas e de comunicação. Satélites começariam a falhar, não por colisão, mas porque os cinturões de radiação estariam em rearranjo constante. O interior do planeta também reagiria. Forças de maré gravitacionais atuam não apenas nos oceanos, mas também no manto terrestre. O buraco negro, ao exercer uma atração desigual sobre diferentes regiões do planeta, poderia aumentar a atividade sísmica global. Falhas tectônicas adormecidas há séculos poderiam ser despertadas. Vulcões que há muito estavam silenciosos apresentariam sinais de pressurização. Isso não significaria uma explosão planetária repentina, mas sim uma intensificação gradual, porém assustadora, de terremotos moderados e pequenos episódios eruptivos em várias partes do mundo. Era o planeta ajustando seu equilíbrio interno em resposta à força externa. Enquanto isso, a órbita lunar também seria afetada. A Lua, mais leve e mais suscetível a perturbações externas do que a Terra, começaria a ter sua distância média alterada. Pequenas oscilações na órbita lunar, conhecidas como librations, se tornariam mais amplas. Para cientistas, isso seria alarmante. A estabilidade da Lua é uma Paikachev para a estabilidade do próprio eixo da Terra. Qualquer perturbação lunar significava um efeito indireto, mas relevante, sobre o futuro climático do planeta. As marés, já intensificadas, entrariam em um regime ainda mais caótico. Regiões costeiras sofreriam inundações frequentes, mesmo sem tempestades. As tradicionais tabelas de maré perderiam completamente sua utilidade, porque a presença gravitacional do buraco negro criaria um padrão irregular e impossível de prever com precisão. O oceano passaria a responder a múltiplos centros gravitacionais ao mesmo tempo: o Sol, a Lua e agora o intruso estelar. E então viria o impacto mais profundo, menos a alteração prolongada da trajetória da Terra ao redor do Sol, com o buraco negro se aproximando. Do ponto de maior influência, a aceleração lateral do planeta se tornaria mais evidente. A Terra não sairia voando repentinamente, claro, mas sua velocidade orbital sofreria desvios, que ao longo de meses e anos começariam a se acumular. A distância média em relação ao Sol poderia aumentar ou diminuir, dependendo do vetor da aproximação. Em ambos os casos, isso levaria a consequências sérias. Se a Terra se afastasse levemente do Sol, o resfriamento global se tornaria inevitável. Glaciações aceleradas começariam pelas regiões polares, expandindo-se gradualmente para latitudes mais baixas. Oceanos congelariam nas bordas. Correntes oceânicas, especialmente a circulação termoalina, menos poderiam entrar em colapso. Isso mudaria completamente os ecossistemas marinhos e, por consequência, toda a cadeia alimentar. Se, por outro lado, a Terra fosse empurrada ligeiramente para mais perto do Sol, o aquecimento global se intensificaria de forma violenta. Desertos se expandiriam, regiões tropicais se tornariam inabitáveis, e a agricultura global sofreria impactos devastadores. Nenhum desses cenários levaria à extinção instantânea da humanidade, mas ambos configurariam condições severas e duradouras, capazes de redefinir a civilização. A atmosfera também seria afetada. Quanto mais perturbado o campo gravitacional ao redor da Terra, mais irregular se tornaria a retenção e dispersão de gases atmosféricos.
Ventos de alta altitude aumentariam de intensidade. Tempestades extremas se tornariam mais comuns. Movimentos de massa de ar, que antes eram raros, passariam a ocorrer com mais frequência, alimentados pela redistribuição desigual de energia ao redor do planeta. No plano astronômico, o céu noturno mudaria. Estrelas pareceriam deslocadas, não porque realmente estivessem, mas porque a trajetória da Terra sofreria pequenas variações angulares constantes. Para astrônomos, seria como observar o universo através de um telescópio que estivesse sendo lentamente empurrado de lado por uma força invisível. E enquanto tudo isso acontecia, o buraco negro, silencioso, sem emitir qualquer luz, menos atravessava o sistema solar como uma sombra gravitacional absoluta. De todos os fenômenos que a física previa, aquele era o mais impressionante. Um objeto capaz de moldar o destino de planetas inteiros sem jamais ser visto diretamente. E quando ele finalmente cruzasse a linha do periastro e começasse a se afastar, a Terra já teria sido profundamente transformada. Porque, ao contrário do que muitos imaginariam, o fim do perigo não viria com o afastamento do buraco negro. Era justamente após sua partida que começavam a surgir as consequências mais permanentes. A partir dali, o planeta entraria em uma nova era. Não porque algo catastrófico tivesse acontecido de uma vez, mas porque tudo, de maneira silenciosa, havia mudado para sempre. Quando o buraco negro começasse, enfim, a se afastar do sistema solar interno, muitos imaginariam que o perigo havia terminado. Mas, na verdade, era nesse momento que se revelava o impacto mais profundo de sua passagem, porque forças gravitacionais, diferente de tempestades ou terremotos, não criam destruição repentina. Elas moldam destinos. E o que o buraco negro deixaria para trás não seriam ruínas, mas um planeta inteiro deslocado do curso que seguia havia bilhões de anos. O primeiro efeito duradouro seria orbital. Mesmo que a Terra não tivesse sido ejetada do sistema solar, sua órbita agora estaria alterada menos, talvez apenas alguns décimos de %, mas isso já era suficiente para modificar permanentemente as estações, a duração do ano e a intensidade da luz solar recebida ao longo de cada ciclo. Anos se tornariam ligeiramente mais longos ou mais curtos. Invernos e verões mudariam de duração. A agricultura global precisaria ser reinventada. A longo prazo, esse pequeno desvio significaria o início de um novo regime climático. Regiões que antes eram férteis se tornariam instáveis. Outras, antes inóspitas, poderiam se tornar mais habitáveis. O planeta, porém, não entraria imediatamente em colapso. Ele apenas caminharia lentamente para um estado climático diferente daquele que sustentou a civilização humana por toda a sua história. O eixo da Terra também poderia ter sido afetado. A Lua, ao ter sua órbita alterada, perderia parte da estabilidade com que há bilhões de anos regula a inclinação do planeta. Mesmo pequenas mudanças na distância Terra-Lua poderiam criar variações adicionais no eixo de rotação. E a inclinação do eixo é o que define as estações, os ciclos climáticos e até a distribuição da energia solar ao longo do globo. Com o buraco negro já distante, mas seu rastro gravitacional ainda se fazendo sentir, a Terra poderia entrar em um período de maior instabilidade axial. Isso não tornaria o planeta inabitável menos, mas mudaria profundamente o comportamento dos ventos, das chuvas e das monções. Fenômenos climáticos extremos se tornariam mais frequentes, não por força do buraco negro, mas como consequência indireta de uma nova geometria orbital. A Terra estaria reaprendendo a se equilibrar em um ritmo próprio. Outro efeito duradouro viria dos oceanos. As marés, intensificadas durante a passagem, deixariam cicatrizes geográficas. Linhas costeiras seriam redesenhadas. Regiões alagadas temporariamente poderiam se tornar pântanos permanentes. A água, que foi empurrada e puxada por forças que normalmente nunca atuam no sistema solar, levaria décadas para voltar a um regime mais estável. A circulação oceânica global, já sensível em condições normais, poderia entrar em um estado de reorganização.
Correntes que conectam continentes inteiros poderiam mudar de rota, trazendo alterações profundas para os ecossistemas marinhos e para o clima terrestre. A magnetosfera, já abalada durante o pico da aproximação, também demoraria para se estabilizar. Uma heliosfera deformada e um campo magnético perturbado criariam vulnerabilidades prolongadas. Satélites e redes elétricas continuariam sob risco por anos, até que o campo terrestre se ajustasse novamente a um equilíbrio mais uniforme. Mesmo depois de estabilizado, seu formato seria diferente. A Terra teria um escudo magnético marcado por cicatrizes invisíveis, resultado de um encontro com um objeto que jamais emitiu luz. Enequatl. Isso é a influência mais perigosa, menos a perturbação gravitacional no cinturão de asteroides e na nuvem de Oort, menos apenas começava a se manifestar. Cometas e objetos de pequeno porte, cujas órbitas foram alteradas pelo buraco negro, levariam décadas ou séculos para completar seus novos trajetos. Isso significava que, muito tempo depois de o buraco negro já ter desaparecido rumo às profundezas interestelares, a Terra ainda poderia enfrentar consequências tardias. Um aumento no fluxo de cometas, fragmentos e asteroides entrando no sistema solar interno. Não seria uma chuva imediata, mas um risco estendido no tempo. Astrônomos precisariam monitorar o céu com precisão máxima por gerações. Poderiam ocorrer impactos isolados ou apenas aproximações perigosas, mas o fato era inegável. O encontro com um buraco negro teria deixado a vizinhança cósmica mais caótica, e então havia o efeito mais silencioso e mais profundo de todos. A trajetória cósmica da Terra havia mudado. Não apenas a órbita ao redor do Sol, mas o futuro do próprio sistema solar. Porque um planeta que sofre um desvio, mesmo pequeno, pode afetar outros. A interação gravitacional entre Terra, Marte, Vênus e até mesmo Júpiter entraria em um estado de recalibração lenta. O sistema solar é um equilíbrio dinâmico delicado, e agora uma força externa havia introduzido uma assimetria. Os próximos milênios veriam pequenas mudanças acumulativas que, embora imperceptíveis no dia a dia, criariam uma nova sinfonia gravitacional entre os planetas. Nada disso significaria destruição ou colapso, mas sim uma reorganização natural das órbitas internas, como instrumentos que precisam afinar novamente suas frequências depois de um impacto forte. Ao final, quando o buraco negro já estivesse a anos-luz de distância, sua passagem não seria lembrada como um evento violento, mas como um encontro que alterou suavemente e de forma irreversível o destino do planeta. A Terra sobreviveria. A humanidade sobreviveria, mas nenhuma das duas seria exatamente a mesma. Porque mesmo sem consumir luz, mesmo sem emitir som, o buraco negro deixaria para trás algo muito maior do que destruição. Deixaria a marca de uma força capaz de dobrar trajetórias, remodelar mundos e reescrever o futuro silenciosamente.